Bom dia, voltamos aqui então ainda analisando os elementos da 86693 para nosso projeto básico. Na aula anterior, a gente parou aqui na linha D do inciso 9. Vamos aqui, já fechando os elementos. A linha E, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. F, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Vejam só, pessoal, vocês devem ter reparado que eu procedi a uma rápida leitura das alíneas aqui do inciso 9, porque a não ser quando a banca entra demasiadamente em detalhes da 86693, no que toca ao artigo 6º, o que é raro. O que nós temos que entender é a finalidade do projeto básico. E não é o projeto final da obra ou do serviço. Ele é um projeto que tem, sem dúvida, aqui já diz no começo, ó, tem que ter elementos necessários e minimamente suficientes, com um nível de precisão adequado, para quê, pessoal? Para caracterizar a obra ou serviço ou o complexo de obras ou serviços. Como diz o professor Marçal Justen Filho, aqui, o projeto básico, iniciando aqui a leitura, não se destina a disciplinar, em caráter final, a execução da obra do serviço, mas sim a demonstrar a viabilidade e a conveniência da sua execução. Deve evidenciar que os custos são compatíveis com as disponibilidades financeiras, que todas as soluções técnicas possíveis foram cogitadas, selecionando-se a mais conveniente, que os prazos para execução foram calculados, que os reflexos sobre o meio ambiente foram sopesados, etc. Então, pessoal, na verdade a gente vai ver que não é bem assim. Pode, na verdade, não ser bem assim. Mas o objetivo do projeto básico não é disciplinar a execução. A modalidade de projeto que realmente deve, dentro de uma administração efetivamente técnica, disciplinar a execução da obra no serviço, é o nosso projeto executivo. O que é o projeto executivo? Olhem só. É o conjunto dos elementos necessários suficientes, aqui sim, pessoal, conceito da lei, a execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Pois bem, eu complementei aqui colocando o conceito diretamente relacionado à obra. Qual conceito? Tanto o conceito de projeto básico como de projeto executivo. Pela leitura do inciso 9 e do inciso 10, creio que é fácil da gente vislumbrar que esse detalhamento ele é aplicável principalmente a obras e serviços de engenharia. Significa dizer que nas demais espécies de objetos licitáveis pela administração, eu não preciso ter necessariamente, eu não vou ter como ter um projeto básico com todos esses elementos aqui nas alíneas do inciso 9, e aí eu não vou ter com todos esses elementos um projeto executivo. Então é claro que a administração deve fornecer elementos que permitam a caracterização, o detalhamento, a definição do que, afinal de contas, o que ela quer contratar. Mas não vai ser um instrumento com todos os detalhes do projeto básico executivo. Tudo bem. Seguindo aqui, pessoal, só vou destacar novamente, questão de prova. Qual é, dentre os dois projetos previstos no artigo 6º, aquele que se destina à execução completa da obra, devendo obedecer as normas da ABNT, o projeto executivo. E o projeto básico tem essas finalidades apresentadas aqui pelo professor Marçal Justen Filho. Na sequência, em outra aula, a gente vai ver que eventualmente não é bem assim, mas numa questão literal de lei, é isso que eu coloco. Volto aqui. Projeto adequado para execução completa, executivo. Projeto adequado para caracterização dos elementos da obra,
ou serviço de engenharia, projeto básico. Vamos aqui, pessoal. Mais duas definições que têm uma relevância extrema quando a gente entra lá no final da lei, dentro da parte de penalidades. O que é a administração pública? É a administração como um todo, pessoal. Vejam só. É a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Pois bem, então esta é a amplitude do vocábulo administração pública, quando utilizado na 86693. Tudo bem, quando a lei se refere não à administração pública, mas apenas à administração, o que a lei está querendo se referir? Olhem só, órgão, entidade ou unidade administrativa pelo qual a administração pública opera e atua concretamente. Então, pessoal, quando a lei se vale do vocábulo de administração, só administração, é simplesmente o órgão ou a entidade que promoveu a licitação e, a partir daí, celebrou o contrato. Quando a lei se vale da expressão administração pública, ela está englobando a administração em todas as suas esferas, federal, estadual, distrital e municipal. E é como eu falei, dentro da parte de penalidades, bem no final da lei, artigo 87, principalmente, é que nós vamos ver a aplicação prática dessa diferença conceitual. Seguindo aqui, já perto do final do artigo 6º, imprensa oficial. Veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os estados, o Distrito Federal e os municípios o que for definido nas respectivas leis. Pois bem, pessoal, imprensa oficial, então, o órgão oficial de divulgação dos atos da administração, está o conceito aqui. A lei se limitou a definir já especificamente o que é a imprensa oficial para a União. É o nosso famoso Diário Oficial. E no mais, para estados, Distrito Federal e municípios, fez uma remissão. Ou seja, caberá a cada ente político, nas suas respectivas leis, definir o que ele entende por imprensa oficial. Como a gente vai ver lá no artigo 21 e 22, a gente tem que fazer um complemento desse raciocínio, mas eu deixo quando a gente chegar no artigo. Inciso 14 e 15, muito tranquilo. Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Contratado, a pessoa física ou jurídica signatária do contrato com a administração pública. Então, apenas dois cuidados aqui, pessoal. A gente sabe, quando a gente estuda teoria geral do órgão público, teoria geral da administração, que o órgão é um mero feixe de competências despersonalizados. Tudo bem. Então, na verdade, vou colocar aqui embaixo. Se tu tem um órgão, ele integra a estrutura de certa entidade. Por exemplo, aqui está a nossa nobre União e aqui está o nosso Ministério da Fazenda. Então, na verdade, em termos técnicos, o contrato não é celebrado pelo Ministério da Fazenda, embora seja essa forma usual de apresentação da matéria. Na verdade, o contrato é celebrado por um agente no Ministério da Fazenda em nome da União, do ente com personalidade jurídica, ou seja, capacidade para, em nome próprio, adquirir direitos e contrair obrigações. Tecnicamente falando, então, isso eu quero falar em síntese, o contrato é celebrado pela União no âmbito do Ministério da Fazenda. Tudo bem, isso é a nossa teoria geral, a forma correta de trabalhar a matéria. Mas dentro da 86693, pessoal, é o que está na lei. Eu posso ter um órgão contratante, por exemplo, o Ministério da Fazenda contratou a execução de certa obra. Posso. Aqui está, no inciso 14. No que toca o inciso 15, pessoal, veja como a lei deu uma definição abrangente do nosso contratado, aquele que irá executar o contrato. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. O que eu quero dizer com uma definição abrangente? Ora, essa pessoa jurídica pode ser da iniciativa privada, sem dúvida nenhuma, mas pode também ser uma entidade de caráter administrativo, claro.
Isso é compreendido pelo inciso 15. Então, toda e qualquer pessoa física, toda e qualquer pessoa jurídica, seja da iniciativa privada ou não, pode ocupar a condição de contratado dentro da 86693. Será a pessoa física ou jurídica responsável pela execução do contrato. Seguindo, comissão. Isso é uma figura que a gente vai falar bem mais, com mais calma, mais à frente. Na verdade, aqui a lei, o legislador esqueceu, isso aqui é a comissão de licitação, mas se cair assim numa prova, o que é a comissão? Sem designar, é o conceito do inciso 16. Comissão permanente ou especial, criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Pessoal, esse é o conceito que, numa literalidade do inciso 16, é o conceito de comissão, mas, na verdade, é nessa comissão de licitação. A gente vai falar dela, na verdade, de forma esparsa, quando adentrar nas modalidades, mas especificamente a gente vai tratar da comissão com mais calma quando analisarmos o artigo 51 da 86693. E fechando aqui, pessoal, 3 dispositivos finais do artigo 6º, a ele acrescentados todos, pela Lei 12.349 de 2010. 2 deles, na verdade, a gente já transcreveu em aula anterior. Mas vamos lá. Inciso 17. Produtos manufaturados nacionais. Produtos manufaturados produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Então aqui o primeiro conceito, né, pessoal, de produtos manufaturados nacionais, a partir do que pode ser aplicadas as margens de preferência, nesse caso, se apenas for um produto manufaturado, mas não for desenvolvido com tecnologia do país, tão só um produto manufaturado nacional poderá possibilitar a margem de preferência normal, prevista no parágrafo 5º do artigo 3º da lei. Da mesma forma, pessoal, inciso 18, serviços nacionais. Serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Pois bem, e aqui fechando o nosso artigo 6º, 19. Sistemas de tecnologia de informações e comunicação estratégicos. Lembrando, isso aqui é a hipótese em que a licitação poderá ser restrita nos termos definidos na parte final do artigo 3º da lei. Então já não se trata de margem de preferência, mas de restrição a quem pode e quem não pode participar da licitação. Novamente aqui, sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos, bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação, cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Então, pessoal, o que nos importa, claro, veja como são expressões genéricas, subjetivas, essas expressões finais. O que eu tenho que ter é uma visão estrutural desse conceito aqui. Na verdade, eu posso dividir em 2. Então, o sistema de tecnologia de informação e comunicação estratégico é o conjunto de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, cuja descontinuidade, ou seja, cuja suspensão provoque um dano significativo à administração pública. Esse é o primeiro elemento, vamos assim dizer, para se considerar um sistema de tecnologia de informação ou comunicação estratégico. O segundo está aqui na sequência, e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas. Um desses 4 aqui: disponibilidade, confiabilidade, segurança e, principalmente, né, pessoal, sem dúvida, confidencialidade. Pois bem, aqui nós fechamos a nossa sessão 2 do capítulo 1. Paro nesse ponto. Na próxima aula, vamos, ainda dentro do capítulo 1, tratar da sessão de número 3. Obrigado a todos e até lá.